Boa noite a todos, então, que sejamos todos bem-vindos. Então, convido para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Se quisermos, podemos fechar os olhos. Então, vamos elevar a Deus o nosso pensamento, visualizando a imagem do nosso Mestre amoroso. Vamos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de aqui estarmos, ouvindo palavras, com sentimentos, com energias que nos vão trazer bem-estar, serenidade, pois que falar de Jesus é sempre maravilhoso. Mestre amoroso, ainda te pedimos que tu possas derramar sobre cada um de nós as energias de amor, de paz, que possam trazer o refazimento físico e também espiritual. Mestre, rogamos, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, o título da palestra não, né? Da exposição é Equilíbrio diante das dificuldades. Mas ela foi desenvolvida em cima da lição 170 do livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livrinho do Chico Xavier, muito conhecido, né, do nosso movimento, que traz passagens da vida de Jesus e traz interpretações muito aprofundadas, muito boas para nós. Então eu vou ler esse trechinho e depois a gente vai dar uma interpretada nele. Então chama-se a lição 170, Domínio Espiritual. E diz assim: não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus. Está em João, capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostrava-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. É claro que se nós formos nos comparar a Jesus, vamos perder um pouquinho, né?
Porque Jesus é o nosso governador da terra. Quando a terra foi criada, Jesus já era Jesus. É um espírito altamente evoluído. Ele não precisava ter vindo no planeta para, como nós, né, pagar dívidas, né, ou alguma outra coisa que não fosse o seu sincero devotamento e amor a cada um de nós. Jesus sendo o chefe, né, do planeta, o governador, mais alto cargo da Terra, é Jesus que comanda. Como é que nós sabemos disso? De onde tiramos essas informações? Tem um livro que nós lemos, inclusive, acho que foi o ano passado, nas férias do outro ano, né, que nós lemos em conjunto aqui com o pessoal, né, que ficou estudando durante as férias, que agora eu esqueci o nome do livro, A Caminho da Luz. Isto também é do Chico Xavier, que nós estudamos ele capítulo por capítulo junto aqui, e ali consta estas informações. Que Jesus já é um ser elevado, já no início da formação da Terra. Então a gente sabe, tem aquelas frases já nossas conhecidas que dizem que o melhor chefe é aquele que dá o seu testemunho, né? O melhor chefe é aquele que acompanha seus funcionários de manhã à noite, e que ele mostra para os funcionários como deve ser feita a tarefa, né? E que ele lidera a sua equipe com o seu exemplo. Então, este é Jesus. Ele não necessariamente precisava vir pessoalmente, né, à Terra, dar o seu testemunho. Mas ele quis fazer isso. Aí conta a história que Jesus passou longos anos se preparando para vir à Terra, né, vestir a roupa kármica, né, ser homem de novo e nos deixar o seu legado. Então, foram muitos anos de preparo. Por quê? Olha, eu já estou desviando do assunto, mas eu acho interessante esta parte, explicar por quê. Porque quando somos seres de luz, anjos, para o nosso entendimento, o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito, que a gente chama aqui, que é uma cópia do nosso corpo físico, só que mais leve, né? Que é o que as pessoas que são médiums enxergam. Elas enxergam o perispírito, porque o espírito em si ele não tem forma, né? Então, Jesus já não tinha mais o perispírito. Jesus era só aquela luz, né? Então, ele teve que recriar, reprogramar, né? Muito tempo ele vestindo os fluidos pesados do planeta para que ele pudesse entrar aqui um corpo de homem. Será que precisa a gente discutir que exista maior amor que este, né? Depois de ele já ter passado por tudo isso, voltar à Terra, né, nos fluidos pesados, com pessoas aselvajadas, como nós éramos naquela época, ainda guardamos um pouco disso, imagina anteriormente, com pessoas que não lhe entenderam a mensagem, que riram, né, porque ele veio com uma filosofia muitíssimo diferente daquela que estava sendo vivenciada pelas leis de Moisés. Antes, o povo vivenciava a lei do olho por olho, dente por dente. E chegou Jesus com a sua ideia do perdão das ofensas. Então, como é que fica, né? Como eu vou perdoar? Sinal de fraqueza o perdão, né? Covarde é aquele que perdoa. Esta era a imagem, a ideia que se tinha naquela época. Então, Jesus, para uns, era uma piada, né? E para outros, ele era um ser perigoso, que estava colocando ideias indigestas, né, na cabeça dos fracos, especialmente dos sofredores, dos pobres, né? Então, toda a elite da sociedade contemporânea a Jesus via ele com muito maus olhos, né? Então, foi esta a sociedade que acolheu, entre aspas, né, que excluiu Jesus naquela época, e ele, na sua maior tensão, podemos dizer ali, né, sendo pregado na cruz. A gente que conhece a história de Jesus, acho que todo mundo conhece, né, a história dos seus anos de pregação ali. Como é que Jesus
se comportou, que atitudes teve ele. Né? A gente sabe que Jesus, na época, né, além dele ser totalmente desprezado pela sociedade, ainda ele foi traído pelo seu amigo, né, Judas. Ele foi abandonado, negado por Pedro, né? Ele foi surrado. Nos livros de Emmanuel conta toda essa parte de Jesus sendo julgado, né, por Pilatos, que achava que Jesus era um homem bom, mas ele não queria bater de frente com o povo que queria sua crucificação. Então, primeiro ele mandou que surrassem Jesus para ver se acalmava a turba, né? Daí só aguçou os ânimos. E Jesus, imagina, cortado, ensanguentado, carregando uma cruz áspera, cheia de ferpas, né? Perfurando suas costas, com uma coroa de espinhos, fazendo com que sua cabeça sangrasse. Era uma visão bem chocante, né? E além de tudo isso, ele tinha as dores físicas, o escárnio das pessoas. Como é que ele agiu? Porque se nós dissermos que Jesus reagiu, nós estamos mentindo, né? Porque reagir seria Jesus revidar. E agir seria ele fazer algo pensado, né? Com uma intenção, né? Algo que o raciocínio comanda. Sabemos que Jesus, ao contrário, né, do que se espera de qualquer um de nós que está num sofrimento destes, ele ainda eleva a Deus o pensamento, né, e pede que Deus perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda justificou o pedido de perdão, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então, este ensinamento para nós é muito valioso, que é o momento que Jesus nos ensina que a gente precisa perdoar, mas que ele também nos ensina que nós precisamos ter o coração limpo em relação aos demais e estarmos, digamos, não gosto desta palavra, mas é a que me vem agora, estarmos obedientes em conformidade com a justiça divina. Porque Deus e Jesus, eles estavam tão próximos que Jesus se comunicava com Deus, ele não precisava de WhatsApp, né, ou de qualquer mensageiro que intermediasse. Na sua evolução, Jesus se comunica com Deus diretamente, né? Deus ouve, responde, há uma comunicação. Então, Jesus tinha aceitado aquela missão, talvez, com certeza, ele mesmo tivesse elaborado, planejado, como ele deveria fazer, já tivesse, talvez ele não tivesse exatamente, né, a certeza de que Judas iria lhe trair, né, porque Judas tinha boas intenções, só que, né, ele era ignorante ainda, assim como todos, né? Mas Jesus estava vinculado com Deus, então ele não se abalou. Como é que ele enfrentou estes momentos? Com serenidade, com paz no coração. A leitura mesmo nos coloca, né, que ele estava suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Quer dizer, é profunda e imperecível, que ela nunca vai estar superada. Nós ainda não tivemos outro exemplo mais profundo que Jesus. Jesus foi o ser mais perfeito que nós já tivemos notícia, né? E quem é reencarnacionista, sabe que na doutrina espírita é um dos princípios, né? A reencarnação, que isto equivale a nós nascermos, né, morrermos, voltarmos de novo, né, repetirmos a lição que a gente não aprendeu. Quem sabe éramos nós mesmos naquela época que ainda não tínhamos esta noção, né, que ainda não aceitávamos aquelas propostas. E hoje, já mais amadurecidos, cansados de sofrer, né, com vontade de melhorar, a gente está aqui estudando um pouco aquilo que Jesus nos deixou como propósito de vida há muitos anos, né, há muito tempo. E ele nos coloca muito mais ainda, que muitas vezes nós, no momento da morte,
nós ficamos agarrados a tudo aquilo que a gente valoriza demais aqui na Terra. A nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, o nosso corpo. Até o nosso corpo, muitas vezes, a gente é muito agarrado ao corpo, né? Tem gente que cultiva tanto o corpo, como se ele fosse uma escultura que pudesse ser definido, delineado, e há este apego ao corpo. E nós não estamos prontos para fazer a nossa partida de volta ao mundo verdadeiro, porque será que alguém me conta de alguém que ficou para semente aqui na Terra? Ainda não vimos, né? Nem um ser. Ele tem o seu tempo e depois ninguém conseguiu ainda ficar eternamente. Né? E nem queríamos. Quem gostaria de ficar com um corpo que, né, vai se deteriorando, vai nos impondo obstáculos, vai nos trazendo doenças? Quem gostaria de ficar com 200, 300 anos aqui com um corpo que está perecendo, né? Precisando muitas vezes de estar sendo tratado como uma criança? Nós mesmos queremos essa renovação. A gente quer se renovar, né? Chega um período da vida que a gente está cansado, né, de levar o nosso fardinho, que era o burrinho do Francisco de Assis, né, que ele chamava o corpo dele de burrinho, porque ele nos serve realmente, né? E quando ele está gasto, ele nos impõe dificuldades. Então chega esse momento que nós também queremos melhorar, ascender, né? Inclusive encontrar os nossos entes queridos, nossos amores que já partiram. Então é natural o desencarne. Então como nós vamos estar preparados para este momento? É lembrando que nós somos visitantes deste planeta. A gente vem, aprende, convive, sofre, né? A gente sofre, não precisaríamos sofrer, porque nós precisamos passar pela dor. Mas o tamanho do sofrimento é nós que damos. Tem gente que convive com determinadas situações de forma muito tranquila. E tem outros que com uma situação mais leve do que aquela, né, está destruído. Então tudo isto se faz de acordo com as nossas opções, com o nosso amadurecimento espiritual, com a nossa boa vontade de a gente querer melhorar, se instruir, refazer as coisas que fizemos de modo inadequado, porque muitas vezes nós não podemos recomeçar aquela tarefa. Mas da onde a gente está, a gente pode fazer de forma diferente, corrigindo, cortando as arestas, né, como a gente ouve muito no movimento. Então é isso que Jesus espera de nós. Com o exemplo que ele nos deu, ele nos disse, olha, perante o sofrimento, hajam com calma, tenham tranquilidade, confiem em Deus, né? Porque sofrer faz parte da nossa caminhada, mas a gente pode sofrer menos se a gente for mais equilibrado, né? Aí a gente se pergunta, mas de que forma que eu consigo chegar a esta calma, a essa tranquilidade, não cair no desespero? Aí a gente já ouviu muito falar sobre a fé, né? A fé que renova, que remove montanhas. E infelizmente a gente não pode ir lá no médico e pedir para o médico, olha, me receita uma dose única de fé, porque eu estou precisando. É algo que a gente desenvolve. A gente desenvolve a paz, a paciência, a tolerância, o equilíbrio, tudo é desenvolvimento. E infelizmente não é quando a gente está feliz, sem problemas, que a gente consegue estas virtudes. É no dia a dia, é quando a gente está muitas vezes enfrentando determinados problemas difíceis de resolver, que a gente vai encontrando aquele caminho até Deus que muitas vezes a gente esquece. Quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, muitas vezes a gente até esquece de fazer aquela oração matinal ou aquela antes de dormir, né? Porque a gente está bem, a gente esquece de Deus. Deus, né? A gente sabe que Deus está sempre conosco, mas a gente esquece de fazer o nosso pedido, o nosso agradecimento, a gente esquece de se ligar a Deus, né? E é através do sofrimento, da dor, quando ela chega muitas vezes forte nas nossas vidas, né?
que a gente lembra de que às vezes só Deus mesmo pode nos ajudar. Só Ele pode nos trazer a força, a esperança, né? Só Ele pode nos transmitir aquele sentimento que a gente está querendo, né? Que é a renovação. Então, no momento da dificuldade, é que a gente se faz melhor. Deus é sábio. Vocês já imaginaram se Jesus, naquele momento, tivesse se desesperado e dito para Deus, me deixa mais um pouco, me dá mais uns tempos de vida, esse povo precisa de mim, tem muita cura ainda a ser feita, eles sofrem. O que Jesus estaria passando para nós? Será que ele seria o governador da terra, que nós, né, a gente espera dele a atitude equilibrada? Jesus é sábio em todos os sentidos. E naquele momento de sofrimento árduo para ele, ele ainda escolheu nos deixar a lição de sabedoria. Ele trouxe para nós, então, a calma na luta, a perseverança, o equilíbrio, a aceitação. Então, é isso que nós também precisamos para nossas vidas, nos basear nesses ensinamentos de Jesus. Então, nós não somos Jesus, é óbvio, mas nós somos irmãos de Jesus. E somos irmãos bem amados, porque quando Jesus partiu, ele não deixou a humanidade abandonada como nós podemos supor, né? Parece-me que ele ficou tão distante de nós. Não, ele continuou enviando ajuda. Depois de Jesus, como é que ficou a terra? A mensagem dele foi perdida? Não, né? Ali começou a se construir o cristianismo, abaixo das dificuldades, né? Com muita garra por parte daqueles irmãos nossos, né? Pedro, depois veio Paulo, né? Que primeiro era o inimigo de Jesus, depois se converteu também em benfeitor. E o cristianismo já está aqui no nosso mundo. Ele não veio só para Jerusalém, para aqueles países e cidades orientais. Veio para o mundo. E hoje não tem quem não esteja, de uma forma ou de outra, consciente dos ensinamentos do Mestre. Né? Hoje nós temos aqui, especialmente no Brasil, né, que é o nosso coração do mundo e pátria do Evangelho, que também tem o livrinho que eu queria me referir no início, era este, que era o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que é a destinação do nosso país, né? Nosso país futuramente será o coração do mundo. Está sendo já, né? E aqui nós temos muito forte o movimento espírita. Se a gente ver nos outros países, não tem ainda o desenvolvimento que tem aqui. Mas o que tem de bom na nossa doutrina espírita? A doutrina espírita é o cristianismo simplificado. Aqui nós não temos nenhuma imagem para adorar, nós não temos nenhuma figura, né, não temos o pastor, não temos o padre, né, como certas religiões têm. Aqui somos nós mesmos, endividados, que estudamos os temas, né, que estudamos nos grupos de estudo, nos preparamos, né, e vamos nos lapidando também, porque quando a gente começa a falar sobre a doutrina espírita e não muda, pelo menos aquilo que a gente pode modificar, a gente mesmo começa a ficar com vergonha, né? Determinadas atitudes já não cabem mais em nós. Então, é uma forma da gente ir se lapidando também para o bem, né? Então, a doutrina espírita, costumamos dizer que é o cristianismo redivivo, como Jesus pregou, com a simplicidade, com o amor ao próximo, né? Com a ajuda mútua, com o estender a mão, né? Com o sentimento de amor que une as pessoas, né? Que deve unir as pessoas. E Jesus nos enviou tanta ajuda que nós hoje somos bem conhecedores da sua doutrina, da sua ajuda. Mas, muitas vezes a gente esquece de que nós somos viajores deste planeta. Né? E a gente começa a viver a vida só material. Né? É o trabalho, são as coisas interessantes realmente que existem no mundo, né? E a gente acaba esquecendo do motivo por que estamos aqui. O que a gente faz aqui nesse planeta? Qual é o objetivo da nossa vida? E aí vem a dor, nossa conselheira, nos chacoalha, nos lembra, né? Olha,
que esta vida é uma passagem, né? Você logo voltará. Pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos, mas você não vai ficar por aqui. Então, tudo que é da terra é daqui, não levamos nada. Nem aqueles seres que amamos tanto, nós não podemos carregar junto conosco. Então, precisamos nos desapegar. O desapego precisa começar a ser mais visível em nós, né? Muitas vezes a minha mulher, o meu filho, é o meu carro, a minha casa. São coisas que nós usamos como empréstimo da bondade divina. E aqui fica. Quem será que conseguiu levar sua casa junto para o outro lado da vida? Né? Nem a roupa. Muitas vezes os médiuns, né, aqueles que enxergam os espíritos, dizem que veem fulano de tal, que foi enterrado com tal roupa, mas está com uma roupa diferente. Porque o espírito, ele vai se vestir de acordo com o que ele gosta, né? Então, nós não levamos nada daqui. Nada. Né? Nem o nosso próprio corpo não levamos. Então, é isso que Jesus espera. Então, que nós aprendamos a lição do amor, da humildade, do equilíbrio, da fé, que nós pacifiquemos o nosso coração, né? Que a gente consiga, quando a gente é pai e mãe em casa, que a gente possa ser o exemplo daqueles que convivem conosco. Porque é tão bom, olha, quando a gente tem no pai e na mãe, digamos, aquela confiança de que eles estão ali, né? Que eles são os nossos esteios, né? Quem tem o pai e a mãe, quem teve o pai e a mãe assim por bastante tempo, sabe quanto isso é tão bom, né? De saber que qualquer problema a gente pode se aconselhar com pessoas que realmente nos querem bem, né? Eles sejam os nossos esteios realmente na vida, né? E os filhos que também possam ser para o pai e a mãe aquele conforto, né? Não só na velhice, mas aquela alegria de estar dentro de casa, da boa convivência. Na verdade, é só isso que importa. Porque o resto, o que a gente adquire pela bondade divina, não nos pertence. Mas o amor, o sentimento, a boa convivência, o nosso dia a dia, isso sim permanece. As amizades verdadeiras que a gente faz. O amor verdadeiro, ele não acaba, não perdemos os afetos. Os afetos de verdade permanecem conosco durante muito tempo na eternidade, quem sabe eternamente. Então não tenhamos medo, né, do amor, do desenvolvimento da paz de dentro de cada um de nós. Né? Começando pelo exercício da paciência, né, fechando a boca para a tolerância, né, respirando fundo, quem sabe não respondendo naquele momento. Olhar o outro e tentar ver um irmão necessitado naquele que realmente nos incomoda, né? Aquele colega de trabalho que às vezes é difícil de conviver. Envolvemos ele em prece. Vamos ver o resultado disso com o tempo, né? O nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, né? Se não nos entende, se nos dificulta a caminhada, também oramos por eles. E tenhamos paciência, porque muitas vezes o irmão, que é o nosso incômodo diário, ele é o meio mais fácil da gente evoluir. Né? É uma forma da gente exercitar determinadas virtudes que estão ali esquecidas. Então, tudo na vida tem um porquê, tem um motivo. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? E esta confiança chama-se fé. Quando a gente desenvolve a fé, já temos mudado para atitudes positivas também, né? Então, para encerrar, eu quero fazer 3 perguntinhas, mas só para nós nos questionar. A gente está vivendo um período diferente no nosso mundo, né? Todos os dias a gente tem notícias, né, de coisas desagradáveis, que a Terra parece estar desequilibrada. Na verdade, não é o planeta. Somos nós que estamos necessitados de ajustes, né? Então, a gente é sacudido por tantas coisas negativas todos os dias, né? Até vou ler aqui, que eu tinha anteriormente escrito. A gente passa por situações de dor, de perdas,
de doenças graves, da própria pandemia, de tantas outras formas também, como o desemprego que gera fome, a fome que gera a violência que gera o crime, né? A falta de amor que gera o criminoso. E temos visto muito frequentemente, infelizmente, o vazio existencial que leva à desvalorização da vida, né? E muitas pessoas tentando suicídio. Então, perante tudo isso, o que nós refletimos, né? E pela situação que estamos vivendo, a gente reconhece que é imperfeito. Então, o que nós estamos fazendo de diferente? Já que estamos vendo que a Terra nos sacode todos os dias. Como é que está o nosso domínio espiritual? Quer dizer, como é que está o nosso equilíbrio? Como é que estamos nós passando por esta temporada? Né? Porque meios de nos renovar a gente tem, né? Como é que nós estamos vivenciando? Especialmente quem já tem um conhecimentozinho do cristianismo, né? Quem está querendo entrar na lide daqueles que estão se renovando. O que nós estamos fazendo de diferente? Fica para nós meditar, né? E eu me incluo nessa também. Então, temos uns minutinhos ainda, bem rapidinho. Eu quero só ler do livrinho Alma e Luz, do Francisco Cândido Xavier com Emmanuel, algo que eu achei bem interessante, que diz assim: Paulo, escrevendo aos romanos relativamente aos seus esforços no serviço áspero, oferece uma fórmula sagrada aos tempos atuais, que isto serve para os nossos tempos também. O apóstolo não recomenda rogativas pela cessação da luta, não reclama o término dos testemunhos, não alude à parte final de trabalhos e sacrifícios. Pede simplesmente aos irmãos que combatam em orações, na sua companhia. O grande trabalhador conhecia a força do pensamento e não ignorava que toda luta se processa através de linhas e círculos. Jesus fazia excursões nas localidades palestinenses, mas voltava ao círculo de Cafarnaum em casa de Pedro. Os apóstolos dilatavam cruzeiros de pregação, mas não dispensavam o círculo das igrejas. O homem vai à frente do trabalho diariamente, todavia não prescinde do círculo do lar. Não há linhas de serviço sem os círculos de preparação eficiente. Neste momento difícil dos povos, quando se recorre à organização de vanguardas valorosas, é justo não esquecer as fortalezas morais da retaguarda. Os discípulos do Evangelho em todo o mundo passam por experimentação necessária. Cultivar a fé não significa adorar somente. Seguir o Mestre não é incensar-lhe o nome apenas. É tomar a cruz deste testemunho, sem desdenhar sacrifícios. Não esqueçamos que Paulo se refere a combater. Em horas tão graves quanto estas, quando o direito e o bem, a paz e a verdade reclamam linhas de defesa, organizemos também os círculos espirituais de cooperação. Ninguém deve esquecer que o esforço cristão há de ser total para a vitória do Evangelho. Então, não esqueçamos que o nosso lar deve ser um dos círculos de paz, onde a gente deve alimentar a oração. Também, não esquecendo que não só a oração, aquela decorada, mas aquela oração nossa, aquela que brota do coração, da fé que remove as montanhas, que façamos dos nossos lares também aquele momento de agradável convívio com os irmãos, não esquecendo da oração do dia a dia. Vindo à casa espírita, se munindo de forças, para que saímos daqui renovados, porque a gente precisa ter a fé, mas é preciso combater o mal, fazendo o bem, estendendo a mão em todos os sentidos que nos é permitido. Porque não basta nós reclamar que as coisas estão difíceis e complicadas. O que está em nossas mãos fazer para melhorar? E para finalizar, então, eu quero ler
do Parnaso de Além Túmulo, que é um livro também psicografado por Chico Xavier. E aqui está cheio de poetas, quem gosta de literatura, né? Tem até Castro Alves aqui. Eu vou ler Mensagem Fraterna. Queria recitar, mas não pude decorar, tá? Meu irmão, antes disso, é da Amália Rodrigues. Não, é da Alta de Souza. Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Então, mais um motivo para orarmos, né? Que Deus nos responde para nós mesmos, pessoalmente. Então, vamos fazer a nossa oração final? Então, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a todos os benfeitores que estão conosco, derramando energias amorosas, fraternas sobre cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Mas vamos pedir a esses médicos espirituais, a esses irmãos nossos benfeitores, que possam visitar os lares de cada um, iluminando, levando paz, serenidade a todos os cômodos dos nossos lares, envolvendo também os familiares que por lá estiverem, abençoando o nosso ninho de paz. Que possamos, Senhor, receber do alto essas energias maravilhosas, ternas, que possam acalentar os nossos corações e envolver a todos nós, a grande família universal. Mestre amado, pedimos também que possamos sair daqui renovados e fortalecidos, e em paz, conosco mesmos e com o mundo. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja.